Gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar um pouquinho sobre uma lei, que essa lei é uma lei que funciona mesmo. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, mas se você não estiver bem, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC, tá bom? Então, sabe que existe uma lei, porque a vida, o mundo, ele é regido por leis. Tem gente que não se fixa ou não se prende muito nessa questão da espiritualidade, mas a pessoa entende muito bem como que funcionam as leis e a pessoa procura cumprir aquelas leis e se dá bem na vida. Uma das leis no mundo espiritual, eu vou citar aqui um texto bíblico, texto sagrado. A Bíblia vai dizer assim: de Deus não se zomba, ou em outras traduções, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, esse ceifará. Em algumas traduções, fala, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ceifará. Ou cegará. Tudo a mesma coisa, Essa lei é a lei, irmãs, irrevogável, é uma lei no campo espiritual. Ela é tão séria que em várias religiões e segmentos religiosos, ela só muda a forma, a frase. Em alguns segmentos vai falar, lei do retorno, lei da causa e efeito, tudo que se faz se paga, umas coisas assim, Inclusive, o próprio Jesus no Sermão da Montanha, Mateus 6, tem uma palavra ali, irmãs, que Jesus ele vai falar, ele vai pregar, Mateus 5 é o Sermão da Montanha, que é muito conhecido, e ele vai pregando, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, quando chega no 8, ele desce lá a montanha ou monte das bem-aventuranças. Tem uma palavra em Mateus 6, que o próprio Jesus, muitas pessoas passam por ela e não se percebe muito naquela palavra, Mas Jesus ele vai dizer, tem algumas bíblias que fala lei áurea, ou em outras bíblias fala mandamento áureo. Ali, nessa lei áurea, o mandamento áureo, ele fala assim: embora que o mandamento áureo é amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, que o próprio vai falar, Jesus de Nazaré. Mas ali tá como lei áurea. Jesus ele vai falar, tudo o que quereis que os homens vos façam, façai-vos ou fazei-vos também. Mas a vida dá muita volta. E precisamos, deixa eu ver até se eu encontro aqui esse texto, que eu tenho algumas bíblias, algumas eu marco, outras eu não marco, mas é Mateus 6. Em algumas bíblias vai falar lei áurea. Deixa eu ver se eu encontro aqui, amada igreja, porque essa palavra muita gente pula, tem gente que não passa assim, por cima, não se atenta muito. E nós precisamos nos atentar, irmãs.
Não podemos, temos que estar bem alinhado a tudo que está escrito, principalmente quando Jesus, deixa eu ver se eu encontro aqui. Irmãs, é muito poderosa essa palavra. Quando encontrar, eu venho aqui e eu falo novamente, porque, irmãs, na outra Bíblia, então está na outra Bíblia. Algumas eu marco, em outras Bíblias eu não marco, mas eu vou encontrar e depois eu venho aqui e falo para vocês, amada igreja. Eu não sou muito assim de guardar, mas é por aqui. Mateus 5, Mateus 6. Deixa eu botar meu óculos. Ô Deus poderoso, Jesus de Nazaré, deixa o óculos para lá. Mas eu vou encontrar essa palavra, irmãs. E Jesus, ele vai falar isso. Tudo que quereis que os homens vos façam, façai-vos ou fazei-vos também. Irmãs, e em outras Bíblias, né, vai falar sobre a lei áurea, sobre em outras religiões, né, melhor dizendo, fala sobre a lei da causa e efeito, o retorno, enfim, mas o fato é que a vida, ela dá muitas voltas. Esse plano terreno dá muitas voltas, irmãs. Dá muitas voltas. Às vezes você olha a pessoa está lá em cima. O comércio, a vida está prosperando. Aquele comércio ou aquela loja é um império, domina a cidade, domina o comércio da região. Muitos clientes vão lá, vende muito igual água. Mães, é uma coisa assim que você olha, mas daqui a pouco dá um revertério, alguma coisa lá. Ou o dono, normalmente às vezes acontece isso, ou o dono ou a dona falece. E fica aquela briga de filhos e acaba falindo a empresa. Então, a vida dá muitas voltas. E às vezes, Deus permite, e a nossa vida, irmãs, é regida também por ciclos. Como assim, irmã Raquel? Quando você olha assim para a vida de Jacó, quando você analisa o perfil de Jacó, lá em Gênesis, mas Jacó ali, ele muda, Deus muda a sorte dele, muda o nome dele. Aí, mas ele fez a parte dele, que ele lutou com aquele anjo lá. Aí Deus muda a sorte dele, irmãs. Aí ele vai lá para a casa de Labão, trabalha lá. Você fica observando que de tempo em tempo ele vai trabalhar 7 anos, um período de vida, um ciclo de vida. Não deu certo lá, porque ele queria a mulher que ele amava. Trabalhou mais 7 anos lá para o homem, mais outro ciclo de vida. Depois vai trabalhar mais anos lá pro Labão, tanto que Labão não deixa ele vir embora. Labão vai falar para ele, determina o teu salário. Porque Labão viu que Labão, ele estava enriquecendo, estava sendo próspero na fazenda dele por causa do trabalho do Jacó, né? Então assim, irmãs, há uma virada de mudança, de sorte. Você vê que vários anos depois, 28 anos depois, ele enriquece, ele vai embora, vai lá acertar as contas lá com o irmão dele, porque é necessário você corrigir algumas coisas que às vezes ficam pendentes lá no passado. O fato é que a nossa vida ela é regida por ciclos.
E precisamos ter muito cuidado quando nós estivermos lá em cima. Mais ainda quando Deus te exaltar, te colocar num lugar, num patamar, em uma posição uma posição, né, elevada, como Nabucodonosor, né? Deus, ele manda em tudo, né? Deus, ele manda em tudo. O Cântico de Ana vai falar muito sobre isso. O arco dos fortes foi quebrado. Aquela que era estéril, né, que não tinha muito vigor, ela se torna alegre mãe de filhos. Então, às vezes, é uma mudança assim, uma mudança de uns 360 graus. Aquela mudança assim que tu olha assim, nossa, mas é fulano, a pessoa até muda a fisionomia. Mas as duas fases são muito assim, precisamos considerar. Uma coisa assim que eu acho muito importante quando você está lá embaixo, eu acho lindo isso, irmãs, é doído. Quando você está numa posição que você não tem nada, que você não tem dinheiro, que você está no deserto, que você está na prova. Mas Raquel, você acha lindo o quê? Irmãs, você conhece verdadeiramente quem gosta de você, quem é amigo ou amiga, quem te ama pelo que você é ou por aquilo que você pode usufruir. É, Raquel, é. Deus permite, irmãs, você passar para você ver quem é verdadeiro, quem não é, quem é falso, dissimulado. Tem isso? Tem. Mas caráter é uma coisa que você não tem como falsear muito tempo. A máscara cai, e se não cair, Deus vai lá e arranca. É, Raquel, é. Não tem como falsear, dar jeitinho, arrumadinho, enroladinho, não. E Deus permite que você fique lá embaixo, às vezes, né? Como foi o caso de José, como um plebeu, para você conhecer o funcionamento das coisas, a dinâmica, como que é a vida lá na prisão, como é que os presos são tratados. José jamais poderia imaginar. Ele passou por diversas situações, de cada situação daquela ali que ele passou, ele aprendeu uma experiência. Às vezes você está no momento lá embaixo, mas esse momento considera, porque Deus está falando para você, ó, esse pouco aí eu estou multiplicando na tua vida, não vai te faltar, porque normalmente é assim, quando você está no deserto. E é um tempo de muito aprendizado e aproveita as oportunidades. Muito aprendizado, coisa que você não sabia fazer, você começa a fazer. Habilidades e dons e talentos você começa a desenvolver. Coisa que você não sabia como fazer, você começa a fazer. Habilidade, Deus vai te dando, Deus vai trabalhando. Então, assim, é um momento, uma experiência única, além de você conhecer verdadeiramente as pessoas de fato e de verdade que vão estar com você em um outro momento de vida, né? Porque nesse outro momento de vida tem muitos amigos, né? Muitos amigos e nada contra, né? Quem quer ser amigo e amiga de uma pessoa bem-sucedida ou sucedida na vida, que tenha, enfim, né? Um poder de influência muito grande. Nada contra. A Bíblia em Provérbios vai dizer que o rico, ele tem muitos amigos, mas o pobre, até o seu próprio amigo deixa. Tá isso na Bíblia, irmã Gal? Tá isso na Bíblia. Mas eu comecei esse vídeo aqui falando sobre a lei da semeadura, ou lei do retorno, a lei da causa e efeito, porque há também uma classe de pessoas que vai se dando bem em cima de coisas ilícitas, trapaças,
enganos. Sabe assim, um arrumadinho? Um arrumadinho, irmã Raquel, aqueles arrumadinhos, acima de qualquer suspeita, acima, mas às vezes é algo tão bem feito perante os olhos humanos, mas os olhos do Senhor vê tudo. E Deus vai deixando, ó, só se alargar. Mas quando Deus vai ter o ajuste de contas? E precisamos, né, também ter muito cuidado com as pessoas que estão em uma posição. Fato é, né, procurar tratar todo mundo bem. Tem uma palavra que fala muito sobre isso, né? Eu tô me lembrando aqui do Salmos 37, se eu não me engano é Salmo 37. Eu não sou muito de gravar não, mas esse eu vou ler aqui, ó. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha o 8, deixa ir, abandona o furor. O 7, descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Aquela pessoa, irmãs, que vai trapaceando, vai enganando, vai roubando, a palavra certa é essa, vai roubando, irmã Raquel, vai roubando. Pega uma coisinha daqui, pega na outra dali e frauda na nota fiscal. Irmãs, são coisas absurdas, horrível, coisa diabólica mesmo. Aí engana e trapaceia, faz isso, faz aquilo. Ninguém tá vendo. Olha o que a Bíblia fala, infalível. Sabe aquela coisa acima de qualquer suspeito, ó? Aí ele fala, ó, deixa ir e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que todos vem chegando o seu dia. Os ímpios, então, depois você lê Salmos 37, tem Salmos 37 e vários salmos que falam sobre isso. Depois Salmo 73 também, de Asaf, que fala sobre a prosperidade, né, dos maus, dos ímpios. Então, assim, não se entristeça ou, assim, na linguagem nordestina, né? Não se aveste não, né? Na linguagem nordestina eles falam assim, vixe, mas não se aveste nisso não, porque a recompensa deles tá ali, ó, já está na palavra do Senhor. Cedo serão desarraigados, né? Serão descobertos. E algo de bom que nós fazemos, mudando aqui agora um pouco a ótica, seja, irmãs, algo bom, de repente, sem esperar nada em troca. Deus, Ele olha muito para a intenção do nosso coração. Você praticar o bem, ajudar pessoas, colaborar com ser uma bênção onde Deus te colocou. Irmãs, isso tudo é brasa viva, amontoada. Amanhã depois você vai passar uma situação, tu vai precisar de um favor, de algo, Deus sempre vai levantar alguém para ter aquela atitude que você teve lá atrás. Que o Senhor nos ajude, amada igreja. Né? Eu já tive experiências assim na minha vida, dessa questão de colheita, de semeadura. Tem gente que não crê nisso. Mas, irmãs, tem gente que fala assim, ai, irmã Raquel, aceitou Jesus, acabou tudo? Bom,
Deus, ele perdoa os seus pecados. Deus, ele vai perdoar todos os seus pecados e vai jogar no mar do esquecimento, mas as consequências daquelas práticas, elas ficarão e precisarão ser corrigidas na lei da vida. E isso é com todos. Que Deus abençoe. Paz.